Olá, queridos professores, esse recado é especial para vocês. Essa é a semana do Dia dos Professores e eu queria, primeiramente, parabenizar todos vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem, pela grande diferença que vocês fazem e lembrá-los que o que vocês fazem não é para o seu chefe, não é para a direção, não é para os pais da escola, o que vocês fazem é para aquela criança e vai brotar e vai carregar pelo resto da vida dentro daquela criança. É uma sementinha que vocês plantam que ela vai dar fruto. Então, continue fazendo um bom trabalho, continue se esforçando, continue fazendo o seu melhor, porque o seu melhor faz muita diferença, né? E eu queria aproveitar também e conversar com vocês sobre isso, sobre essa responsabilidade que vocês têm de educar e de fazer o melhor, porque quando a gente faz o nosso melhor, a gente está passando adiante um legado. A gente está mudando gerações, a gente está mudando crianças. Então eu queria fazer esse convite para vocês e essa provocação, né? Eu estava ouvindo esses dias o podcast da Larry Hisen, do Trillian Montessori. Não sei se vocês já conhecem, ela é uma professora fantástica de fundamental, ensino fundamental em Montessori, tem muito repertório, muito conhecimento, e ela também trabalhou já como diretora, e faz muitos cursos e muita consultoria e palestra aí pelo mundo afora. E ela fez uma referência, né, de que o nosso álbum, o álbum Montessori, a nossa formação, tudo aquilo que a gente adquire, né, que a gente constrói, que a gente luta tanto, a gente estuda tanto, a gente constrói, leva tanto tempo, ele não passa de um alfabeto. Né, liberei esses dias o vídeo sobre o alfabeto da vida, e eu vou fazer a mesma menção aqui para vocês sobre o alfabeto, de que o álbum, ele é como se fosse um alfabeto pra gente, em que dá pra gente as ferramentas, em que dá pra gente as letras. Vamos pensar quando a gente está ensinando as crianças as letras, a gente ensina foneticamente cada um dos sons, e a gente está dando ali um resquício, um pedacinho, né? E a criança, quando ela conhece todo o alfabeto, é como se a gente abrisse ali, né? A gente desvenda para a criança uma capacidade tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa de poder ler e escrever. E a mesma coisa é o nosso álbum. O nosso álbum, ele é esse alfabeto, ele é essa ferramenta que nos ajuda a entender o potencial da criança, entender como a gente vai ajudar essa criança a desbloquear esse potencial, como a gente vai ali, né, concretamente inserir cada um dos conhecimentos. Mas ela estava fazendo essa provocação de que a gente não pode parar no nosso álbum. A gente, né, a gente como seres pensantes, nós também temos que continuar, e eu gostaria de fazer essa provocação hoje para vocês. Lembrando que a Maria Montessori era uma pessoa de carne e osso como você e eu, ela era uma pessoa como nós, ela não tinha nada de extraordinário, extraordinariamente a mais do que a gente em termos de anatomia, de físico, de cérebro, ela era a mesma pessoa, mas ela usou esse potencial que ela tinha e ela se aperfeiçoou e ela fez isso através da observação, através da investigação, através da humildade de falar: "Vou testar isso, isso não deu certo, vou tentar outra coisa", e de ir buscando respostas e buscando entender além daquilo que já estava posto, além daquilo que já colocaram para ela. Então ela deixou pra gente algo maravilhoso, que é o álbum Montessori. Ela deixou pra gente todo esse conhecimento já pronto, que nos ajuda, né, um alfabeto que nos ajuda. Então a gente não vai começar um novo alfabeto, a gente vai partir daquilo que a gente já tem, mas a gente ainda tem responsabilidade de olhar para a criança real que existe na nossa frente, de olhar para essa criança ao vivo e a cores, que vive hoje uma realidade muito diferente do que as crianças de 1907 viviam. E a gente precisa pensar em como a gente vai adaptar o nosso currículo, de como a gente vai se preparar, de como a gente vai modificar as nossas falas, as nossas a maneira como a gente lida com a criança, a maneira como a gente entende essa necessidade da criança, para a gente poder servir a criança. O material, ele é um meio, mas ele não é um fim. A gente não precisa ficar preso àquele material, não, a criança precisa fazer essa sequência. A gente precisa olhar para a criança, entender onde essa criança está, para a gente poder chegar nessa criança de uma maneira mais assertiva, para a gente poder seduzir essa criança e poder trabalhar com essa criança de uma maneira que faz sentido para ela, de uma maneira que desperte o interesse dessa criança, que faça com que ela ame o aprendizado e que faça com que ela consequentemente, queira repetir aquela atividade, queira fazer mais e mais e, claro, consiga chegar aí
domínio dessa atividade. Então, gente, não fica preso ao álbum, não fica preso à lição, não fica preso ao que não, no meu curso eu aprendi dessa maneira. Claro que a gente tem um certo respeito àquilo que a gente aprendeu, mas a gente tem que levar em conta que a gente também tem um cérebro, que a gente também pensa e que a gente tem uma criança na frente da gente, que a gente precisa adaptar. No Vila Montessori, eu tento trazer o mais puro Montessori dentro do álbum, aquela organização explicando para vocês passo a passo como fazer, mas ao mesmo tempo eu também tento trazer para vocês adaptações do que vocês podem fazer, do que vocês podem pensar a partir. Quando eu apresento ali os álbuns, as extensões, eu vou dividindo em jogos, em coisas que ao longo da minha experiência eu fui percebendo que com algumas crianças funcionava melhor, né? Algumas crianças precisam de coisas mais concretas. Vamos falar da escrita, né? Eu trouxe ali vários materiais de escrita, cartõezinhos com imagens. Então, isso não é extremamente, não foi exatamente desta maneira que a Maria Montessori apresentou o alfabeto móvel, digamos assim. Ela não usou os cartões, as figuras, para que a criança usasse uma inspiração. Ali tem uma bola, vou escrever bola. Não, ela não usou isso. Mas ao longo da minha experiência, eu fui percebendo que algumas crianças precisam desse recurso, principalmente aquelas crianças mais velhas que já passaram do período sensível da escrita, da leitura e precisam de um empurrãozinho, precisam de uma ajuda para a gente. Então a gente precisa saber flexibilizar e saber entender. No Vila eu trago tanto ferramentas autênticas Montessori com álbum para vocês se equipem, para que vocês entendam e para que vocês façam uma lembrança mesmo, para que vocês lembrem do que vocês aprenderam, mas eu trago também outras coisas que eu fui adquirindo com a minha pesquisa, que a neurociência está comprovando hoje, que está trazendo, e também com o meu trabalho ao longo desses 15 anos com crianças, né, em sala de aula, ou do lado de fora dando suporte para professores, suporte para pais, para famílias. Então eu fui adquirindo e criando esses materiais e criando esses repertórios. Então lá você vai encontrar essas duas coisas que vão te ajudar, além dos mini cursos. Então eu espero que vocês tirem proveito de tudo isso e que vocês tenham muita responsabilidade no trabalho de vocês. Eu estou aqui para dar suporte para vocês e o que vocês precisarem, e estiver dentro do meu alcance, eu quero poder fazer isso. Vamos juntos construir uma comunidade em que a gente possa se ajudar, que a gente não precisa reinventar a roda, que a gente não precisa se desgastar, porque eu sei o quão trabalhoso é, o quão difícil é ser um professor na nossa realidade corrida, em que a gente tem que dar conta da demanda da direção, da demanda dos pais que cobram muito da gente, da demanda da criança que tem dificuldade de aprendizado, da demanda do ambiente que precisa ser preparado e reciclado e retomado todo mês, toda semana, da demanda diária, né, que a gente tem da nossa rotina, das nossas anotações, dos e-mails que a gente tem que fazer, das fotos que a gente tem que tirar para mandar para os pais, do remédio que a gente tem que lembrar, da criança que é alérgica. Eu sei como é, eu sei que a realidade é difícil, ela é complicada, que não sobra tempo, nos falta tempo para organizar, nos falta tempo para conseguir observar essa criança, nos falta tempo para conseguir produzir materiais de qualidade, para conseguir entender o que faz sentido. Então eu estou aqui para dar suporte para vocês, mas quero encorajar vocês também para compartilhar dessas suas dificuldades dentro da nossa comunidade, trazer as suas necessidades para a nossa comunidade, porque é assim que a gente vai conseguir se apoiar uns nos outros, ok? Feliz Dia dos Professores e muito, muito obrigada pelo seu trabalho. Até a próxima!